Olá meus amigos, paz e bem a todos, é o pastor Esaú Neves e eu estou aqui gravando esse vídeo com o tema Repensando Relacionamentos. Bem, eu vi uma afirmação e eu fiquei meditando sobre ela que relacionamento é você assumir uma pessoa com as suas gavetas. Muito bem, eu entendo que quando a pessoa fala das gavetas e ao mesmo tempo está falando de algo que precisa ser organizado, né? Precisa se pensar no que vai guardar numa gaveta, precisa pensar se utilidade. Quem nunca mexeu numa gaveta e dizendo esse papel já passou, essa garantia já passou, essa receita está vencida? É bem normal no convívio do ser humano sempre estar organizando gavetas. Mas quando nós colocamos que nós vamos assumir uma pessoa com a sua gavetas, nós vamos dizer que nós vamos ter que ajudar alguém de uma vida desorganizada a se organizar. É como se ela fosse um armário cheio de gavetas, todas desorganizadas, ou a gaveta entra apertada ou arranhando os frisos porque a rodinha está quebrada ou porque os frisos lá dentro estão soltos, precisa ser repregado, colocar uma chave, apertar os trilhos no seu devido lugar. Então, quando nós falamos de assumir um relacionamento e pensando nessa relação, fala assim, eu vou ter que assumir uma pessoa com as suas gavetas, nós entendemos numa relação que todo ser humano tem direito e todo ser humano tem deveres, mas nós já vamos entrar ali sabendo que parcialmente ou totalmente estaremos sem direito. Se nós vamos assumir alguém para organizar e estamos dizendo que estamos abrindo mão dos nossos direitos, né? E vamos ficar nos forçando a deveres. Que tipo de dever? A organizar a vida do outro. Mas coloca o armário humano. Ele tem eu, ele tem ego, ele tem vontades. E se essa pessoa não quiser ser organizada? E se essa pessoa não aceita ajuda? E se essa pessoa não aceita conselho? E se essa pessoa é soberba e arrogante com todas as deformidades, com todo o seu comportamento antissocial? E se ele tem gavetas trancadas? Você assume uma pessoa com as suas gavetas, mas o introspecto, o eu é fechado. E dentro de uma gaveta dessa tem segredos que não podem serem descobertos, segredos desumanos, como criminosos. E de repente, se você abre uma dessas gavetas forçadamente e se dá de cara com um psicopata ou uma psicopata. Então, nós temos que pensar que assumir um relacionamento no plano espiritual, no plano de Jesus Cristo, no plano do Senhor, que fez o homem, a mulher e a família, está falando de duas pessoas adultas, duas pessoas conscientes, duas pessoas que têm uma alma curada, então floriu o amor pela outra, que ele está disposto a ser altruísta, se entregar totalmente para aquela pessoa, o outro lado também está disposto a ser altruísta. Então, quando alguém está altruísta, ele tem deveres. Ao mesmo tempo, se o outro lado é altruísta, ele está dando também os direitos, ele está cumprindo os seus deveres. Então tem o altruísmo, é a obrigação, e no outro lado tem que refletir direitos recebidos. Se o outro lado recebe direitos, ele é altruísta, então desse lado de cá ele está exercendo de si os direitos, mas cumprindo deveres. Você entende como é importante entender que nós não entramos praticamente na vida de alguma pessoa para organizar a vida dela. Na verdade, o relacionamento é de duas pessoas de vida organizada. Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque elas assumiram relacionamentos baseados em organizar gavetas de outras pessoas. Então ela assume uma relação com uma outra pessoa que tem vários filhos. A pessoa aceita tudo que ela assumiu por deveres, ajudar ela, ajudar seus filhos, seja homem, seja mulher, a cuidar. Mas só que ela tem direitos retidos. Por exemplo, quando a bagunça está demais e ele tenta corrigir. E às vezes com a criança, com o adolescente, você tem que ser um pouco enérgico. A pessoa não aceita, a pessoa se revolta,
aí começa a ferir o relacionamento, é meu filho, não fala assim com ele, e aí dá liberdade para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem olhar para esse lado que está cumprindo seus deveres e dizer, você não é meu pai. Então observa que nós temos que parar para pensar em relacionamento como coisa saudável, coisa para pessoas saudáveis. Imagine alguém que vai casar, porque Paulo até disse isso em 1 Coríntios, decorrer capítulo 7, se alguém não consegue se segurar, se alguém não consegue se dominar, é melhor casar do que viver ardendo em paixões. Prostituição, fica aqui, cai acolá, como muitos hoje que alegam, inclusive no meio evangélico, que a carne é fraca e por isso peca diuturnamente. Assim sendo, quando fala também de casar só por causa do sexo, então a pessoa vai observar um corpo, vai observar uma pessoa e vai objetificá-la, porque ele não vai estar sendo pleno nos seus deveres, então não estará dando direitos. E uma pessoa que não recebe direitos, vamos dizer, mas ela tem que dar os seus direitos, que seria no próprio 1 Coríntios 7, a mulher não tem direito só no seu corpo, tem o marido não tem direito só no seu corpo, tem a mulher. Então imagina um homem e uma mulher só usados, só sendo, vamos dizer assim, objetificados, só para sexo. Chega um ponto que falta afeto, carinho, amor, só o sexo não sustenta, a pessoa se sente defraudada, se sente, vamos dizer assim, profana até, algumas se sentem impura, e tem muitas pessoas hoje que são traumatizadas com a área sexual, porque só conviveu com pessoas que a usava na íntimo para satisfazer o seu coito, porque isso não seria uma vida íntima sexual. Bem, concluindo, eu quero te dizer que se o relacionamento for assumir alguém com as suas gavetas, então teria que ser assim, gavetas todas no trilhos, rodas funcionando, tudo lubrificado, que quando você abrisse, alma aberta, você visse tudo que tem lá dentro, pessoas sinceras, pessoas retas, pessoas de testemunho dentro da sua denominação religiosa, dentro da família, que possa abrir seus amigos e falar, esse amigo é de 10 anos, é de 20 anos, me conhece bem. Enfim, nós estamos falando de direitos e nós estamos falando de deveres, então a relação fica nisso. Eu vou dar por encerrado o vídeo, mas aí vocês já estão sabendo. O relacionamento ele está além desses pensamentos, só eu vou entrar e eu preciso de alguém para me organizar. Você precisa ter coisas organizadas, principalmente no caráter, personalidade e temperamento. Deus te abençoe.